Eu sou Kenzo. Me converti em uma igreja com princípios rigorosos. Sempre fui alguém rebelde e não obedecia a este ministério humilde que é separado das igrejas corruptas. O Senhor me disse que me usaria, mas alertou que eu não poderia desejar fama ou sucesso, pois no momento em que os homens me exaltassem, eu perderia todas as revelações que Ele me concederia. Antes de minha conversão, jogava futebol de short com os ímpios, sem me importar com os princípios de Deus. Certa vez, Deus usou um vaso para me repreender, e em outra ocasião, estava dentro de casa usando uma camisa regata, quando uma voz me chamou à reflexão. Quando aceitei a Jesus, tive que jogar minhas correntes de pescoço no lixo, pois o Espírito Santo me incomodou. Após alguns anos vivendo uma vida mais santa, comecei a notar cabelos brancos surgindo na minha cabeça. Nesse período, já tinha mais intimidade com Deus. Certa vez, ao pintar meus cabelos, percebi uma fumaça negra saindo deles. Quando me ajoelhei para orar, uma voz me repreendeu, dizendo: Por que queres mudar o que eu criei? Não aceita a sua natureza? Sabes que o curso natural é envelhecer e morrer. Lembrei-me das Escrituras, como em 1 Pedro 1:24, que afirma que toda a carne é como a erva, e sua glória como a flor da erva, que seca e cai. Jó 14:2 também diz que o homem nasce como a flor e murcha, e como a sombra não permanece. Depois dessa repreensão, nunca mais pintei meus cabelos. Quero confrontar vocês com meu testemunho. Tenho sido odiado por falar a verdade. Prefiro agradar a Deus do que aos homens e não diminuirei meu testemunho, nem o tornarei mais palatável para suavizar o ego de quem está ouvindo. Quero confrontar os pecados ocultos e denunciar as falsas lideranças. Certo dia, visitei uma igreja onde um pastor chamado Charles Mark Bavin realizava milagres e curas. Pessoas que estavam doentes de enfermidades incuráveis eram curadas por ele. Ele tinha grande autoridade espiritual. Quando colocava suas mãos sobre as pessoas, elas caíam, rodopiavam e eram tocadas pelo poder de Deus. Sua igreja estava cheia de pessoas e ele constantemente realizava a obra em diversas igrejas de Denver. Eu que frequentava aquela igreja, sentia desejo de adotar o estilo de pregação dele e realizar grandes sinais em meu ministério, mas não possuía o mesmo dom. Comecei a orar a Deus pedindo o mesmo dom que o pastor Charles, mas ele não me respondia. A minha igreja, embora simples, era um lugar onde eu buscava a verdade. Deus, então, usou um vaso para me dizer que me daria um ministério próprio. Já casado na época, fui para casa em busca da confirmação de Deus. Ao me ajoelhar, ouvi uma voz que me dizia: Vou colocar um ministério em suas mãos. Será uma igreja diferente onde você congrega. Não quero que faça teologia. O meu Espírito Santo irá lhe ensinar, assim como ensinou Paulo, e fez ele escrever vários livros do Novo Testamento. Eu lhe ensinarei de um modo que nenhum pastor ensinou. Revelarei os meus mistérios a você, e você ensinará essas ovelhas que colocarei em suas mãos. Tudo o que eu falar a você, você ensinará às minhas ovelhas. Você será responsável por elas, e no dia do arrebatamento, me dará as ovelhas que eu lhe dei. Comece a ler de Gênesis até Apocalipse. Ore e jejue, pois vou revelar coisas novas que estão encobertas aos olhos dos sábios. Eu as tenho ocultado aos teólogos que não me buscam, e aos soberbos, mas aos humildes revelarei. Seja um servo humilde e faça uma aliança comigo, assim como o apóstolo Paulo fez, e verá a diferença em sua vida. Deus me confiou um ministério, e sempre procurei manter a simplicidade como pastor, mesmo vendo outros pastores que vivem de salários altos de suas igrejas. Nunca dependo do dinheiro da igreja, pois acredito que minha missão é servir ao povo, sem focar em enriquecimento pessoal. Poderia viver da obra de Deus, mas optei por não depender dela financeiramente, para que o dinheiro que tenho possa ser direcionado para ajudar os necessitados. A obra de Deus não deve ser usada para enriquecer pastores, mas para auxiliar aqueles que mais precisam. Sou um empreendedor e tenho meu próprio negócio. O que ganho é suficiente para sustentar minha família e, ainda assim, consigo contribuir com a obra de Deus. O problema do dinheiro tem sido uma grande tentação para os egoístas que pensam apenas em si mesmos
se aprisionando e levando à condenação de suas almas. Ao longo do tempo, aprendi lições valiosas com o Espírito Santo. Não posso dizer que tudo o que aprendi com meu antigo pastor foi em vão, pois ele me ajudou a entender as novas revelações de Deus. Quando iniciei o ministério, segui a direção de Deus, sem recorrer a campanhas de milagres ou promessas de bênçãos como carros, casas e curas. Eu não queria que as pessoas viessem à igreja por algo que Deus não havia ordenado. Queria que buscassem a Deus por amor e não por interesse material. Me desfiz de qualquer método humano para atrair almas. Não estou dizendo que é pecado usar inteligência ou estratégias para alcançar as pessoas, desde que isso não fira a palavra de Deus. Porém, a melhor direção sempre será a divina que vem do céu. Há pastores que tentam introduzir teatro dentro das igrejas, algo que considero mais próximo de um filme de Hollywood do que da verdadeira obra de Deus. Isso é diabólico. Ao manter meu ministério livre de planos humanos para ganhar almas, passei por muitos desafios. A igreja que fundei estava vazia, apenas eu, minha esposa e um irmão frequentavam. Enquanto outras igrejas estavam cheias, muitos me diziam que eu deveria chamar cantores evangélicos ou pregadores famosos para atrair multidões. Eu disse ao irmão: se as pessoas não vêm para adorar a Jesus, não vou trocar a adoração a Ele por outras coisas. Ele me disse: seu ministério vai fechar. Eu respondi: se fosse meu ministério, sim, eu acreditaria que fecharia, mas ele não é meu. Pedi que ele abrisse uma palavra para mim, e ele leu Apocalipse 3:7-8, que dizia: e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechá-la. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O irmão me disse: Deus é contigo. Passei 6 meses orando naquela igreja humilde. O Espírito Santo começou a enviar vidas para aquele lugar, e em 1 ano meu ministério estava cheio de pessoas, sem precisar oferecer bênçãos materiais. O Espírito Santo curava, dava dons, e muitas pessoas se arrependeram, largaram o pecado e renunciaram ao mundo. Irmãos de outros ministérios começaram a deixar seus pastores para congregar comigo, o que causou ciúmes em muitos outros pastores. Eles não entendiam que meu ministério era diferente, pois Deus estava à frente. As pessoas que vinham para a igreja diziam que algo de diferente havia ali. Elas sentiam a presença de Deus de forma muito próxima. Quando me perguntavam qual era o segredo, eu respondia: Jesus é o cabeça, ele está na direção e nós obedecemos suas doutrinas. As igrejas em que os líderes são os cabeças e não Jesus acabam perdendo a presença do Espírito Santo, pois não obedecem à palavra de Deus. Em João 21, 6-8, vemos como os discípulos, ao obedecerem à direção de Jesus, pegaram uma grande quantidade de peixes. Eu também obedecia à voz de Jesus, e isso tem sido a receita para o meu ministério. Onde há pecado, há demônios atuando como vermes que se alimentam de carne podre. A pureza atrai o Espírito Santo, e onde ele está, os demônios não podem entrar. As igrejas que vivem uma vida santa são protegidas, mas as que vivem na imundície acabam sendo visitadas por espíritos malignos. Eu também enfrentei perseguições de pastores locais que diziam que meu ministério não era de Deus, enquanto toleravam as abominações cometidas por outros. Satanás não se incomoda com igrejas que fazem sua vontade, mas com aquelas que verdadeiramente buscam a Deus. Alguns pastores tentaram fechar a porta da verdade que Deus havia aberto para mim, mas Deus os julgou. 3 pastores que tocaram em meu ministério morreram sem salvação, e 2 tiveram suas igrejas fechadas. Se o meu ministério fosse uma mentira, eu já teria pago um alto preço por enganar o povo. Muitos blasfemaram contra o Espírito Santo, mas a palavra de Deus nos ensina que para esses não há perdão. Eu também recebi o dom da visão, como fora profetizado quando ainda era adolescente. Esse dom tem o propósito de combater o espírito da mentira que se infiltra nas igrejas.
Quando meus olhos se abriram para o mundo espiritual, vi demônios andando entre as pessoas. Mas depois tudo parecia normal, como se tivesse perdido o dom. No entanto, Deus só me permite ver o que Ele quer. Eu vejo o mundo espiritual apenas quando Ele permite, e isso é uma responsabilidade grande. Os demônios não querem ser vistos e atacam aqueles que revelam suas estratégias. Mas com o dom da visão, posso ver além das cortinas deste mundo e ajudar a manter a igreja no caminho da verdade. Deus me deu uma missão e eu sou obediente à sua voz. Embora eu tenha sido atacado e perseguido, sei que Ele está comigo e que seu propósito será cumprido. A luta não é minha, mas de Deus, e Ele sempre será fiel em proteger e guiar aqueles que o obedecem. Eu fui até o ministério do pastor Charles, que havia conquistado um novo carro e estava vivendo confortavelmente devido ao crescimento do seu ministério. Seus dons espirituais, especialmente os de curar e realizar sinais, aumentaram significativamente. Ele estava com planos de expandir ainda mais sua influência, levando suas programações para a televisão, uma vez que já tinha uma transmissão na rádio. O objetivo dele era se tornar um nome conhecido em todo o Brasil. Fazia algum tempo que eu não fazia uma visita em seu ministério, e ele foi a pessoa que me inspirou em minha caminhada de fé. Fui até lá buscando uma resposta de Deus. Após muitas orações, o Senhor finalmente me respondeu em meu quarto: Servo, por que desejas os mesmos dons desse pastor? Esse dom não posso te dar. Eu fiquei triste ao ouvir essa resposta de Deus, pois havia orado por muito tempo, pedindo exatamente os dons que o pastor Charles possuía. Um dia, senti no coração de Deus que deveria ir ao culto do pastor Charles. Cheguei lá e me sentei para ouvir sua ministração. No entanto, algo sobrenatural aconteceu naquele momento. Minha visão espiritual foi aberta e eu vi algo que me deixou alarmado. Havia um demônio por trás do pastor Charles. Tudo o que o pastor falava era repetição do que o demônio lhe dizia. Na testa do pastor, vi uma marca de um número 666. Ele estava sendo controlado por um espírito maligno que tinha grande influência sobre sua mente. Aquela marca fazia com que o pastor repetisse as palavras do demônio, e suas ações eram manipuladas por esse espírito. Quando o pastor levantava suas mãos em direção às pessoas, percebi que em sua palma havia uma estrela invertida, feita de um metal estranho. Daquela estrela saíam feixes de laser que iluminavam a congregação, e muitas pessoas eram curadas, enquanto demônios saíam delas. No entanto, eu orava a Deus em espírito e pedia entendimento sobre o que estava acontecendo. O Senhor me respondeu: Servo, agora você entende por que não posso lhe dar os mesmos dons que esse pastor tem? Ele fez aliança com outro Deus para receber esses dons. Ele me aceitou, mas escolheu não viver uma vida santa. Ele preferiu viver no luxo e satisfazer os desejos da carne, sem pagar o preço da oração e da santidade. Ele escolheu o caminho mais fácil para obter poder e conforto. Ainda dou a ele a chance de se arrepender e voltar para o caminho da luz. Se ele se voltar para mim, darei a ele os dons que são meus, e tirarei esses dons do engano. Eu disse ao Senhor: Mas, Senhor, esse pastor expulsa legiões de demônios. E ele me respondeu: Servo, não se deixe enganar. Somente quem tem o meu Espírito Santo pode expulsar demônios. Onde há luz, as trevas não subsistem. Lembre-se do que eu disse na terra. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 24 a 26. Deus me revelou que o pastor Charles não poderia expulsar demônios, pois ele estava em pacto com eles. Não há divisão entre os demônios, e tudo o que ele faz é uma farsa. Os demônios estão usando esse pastor como instrumento de engano para capturar as almas das pessoas através de sinais e milagres. Eles fazem com que o pastor pareça fazer o bem, mas na realidade ele está conduzindo as pessoas a um falso evangelho. Naquele culto,
eu vi o pastor colocando a mão sobre uma mulher e retirando o câncer dela. Mas algo estranho aconteceu. O câncer parecia ser transferido para outro corpo. A estrela invertida dentro da mão do pastor parecia atrair a enfermidade e a transferir para o corpo de outra pessoa. Vi também um grande show de efeitos especiais, luzes piscando para atrair os jovens, criando uma atmosfera que manipulava as emoções das pessoas e distraía-as de enxergarem a verdade. Os demônios usavam todos esses artifícios para manter a atenção das pessoas, enquanto elas eram cegadas pelo engano. Fui embora daquele culto muito triste e desapontado. Nunca mais coloquei os meus pés naquela igreja, pois percebi que muitas igrejas estão sendo usadas pelos demônios para desviar as pessoas do verdadeiro caminho de Cristo. Eu pensava que todas as igrejas eram de Deus, mas agora sabia que muitas delas se abriram para os propósitos malignos. Fui para casa e me prostrei diante de Deus em oração, com vergonha de ter desejado os dons de um falso pastor. Perguntei a Deus: onde está o povo santo que faz a diferença, que coloca os demônios para correr? E Deus me respondeu: servo, não se deixe enganar. Somente quem tem o meu Espírito Santo pode expulsar demônios. Onde há luz, as trevas não subsistem. Lembre-se do que eu disse na terra. Em Apocalipse 18, 4-5, a palavra de Deus diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Eu chorei diante de Deus por ver tantas pessoas perdendo sua salvação por causa do engano e da manipulação dos demônios dentro dessas igrejas. Não busque uma igreja que ofereça apenas prazeres para a carne, mas sim uma igreja que incomode a sua natureza carnal, que pregue sobre o pecado e a santidade. Procure uma igreja que te conduza pelo caminho estreito, pois é nesse tipo de igreja que Deus age. Não se engane. Não procure uma igreja que permita que você viva da maneira que quer, pois muitos estão sendo enganados dessa forma. Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar, fazendo as pessoas acreditarem que Deus está presente onde não há pureza. Deus não habita onde há iniquidade. O Espírito Santo é puro e jamais entraria em um lugar que profana seu nome. Se você continuar a seguir igrejas corrompidas, será facilmente enganado. Muitas dessas igrejas pregam um evangelho sem compromisso com Deus, onde a noiva, a igreja, pode se envolver com outros deuses, onde nada é considerado pecado e tudo é visto como graça. Elas tratam Deus como um garçom, pedindo bênçãos sem oferecer nada em troca para Jesus, que é o corpo, alma e espírito. Pergunte-se, qual marido aceitaria viver com uma esposa que não se entrega totalmente, que não a ama de verdade, mas apenas finge amar, mostrando apenas interesse pelo que pode ganhar? Infelizmente, muitas igrejas são assim, interesseiras e egoístas, o que fere profundamente o coração de Jesus. O Espírito Santo se afasta desses lugares. O Senhor me mostrou uma visão onde vi como as pessoas seguiam um pastor cego e ambos caíam no abismo. Aqueles que seguem esses líderes cegos estão sendo enganados, pois onde não há a verdade, não há libertação. Onde não está o povo de Deus, os demônios dominam. Vou contar como que foi meu arrebatamento. O Senhor me disse: em uma madrugada vou lhe arrebatar como eu tenho feito com várias pessoas dos 4 cantos do mundo. Quero despertá-los, mas muitos são incrédulos. Eu tenho arrebatado muitos para abrirem seus olhos sobre a realidade do mundo espiritual. Eles têm criticado os meus servos, chamados de mentirosos. Têm duvidado das revelações, das visões, das profecias. Têm acontecido muitos sinais nos céus e na terra. Eles não querem acordar. Continuam chamando os meus servos de falsos. Eu vou abalar as estruturas da terra para que eles venham a crer. Muitos vão descer para o inferno por causa de suas rebeldias contra a minha palavra. Eles têm tocado no meu espírito, que tem revelado coisas ocultas aos pequeninos. Eles têm tocado nos meus ungidos. Quero lhe trazer o despertamento, mas eles não querem. Estão com surdez espiritual. Minhas palavras entram pelo ouvido direito e saem pelo esquerdo.
Seus corações são terrenos pedregosos, corações duros. Criticam meus servos, se esquecem que eu sou o que sou, que ainda revelo coisas ocultas e mistérios. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu ainda velo por essa palavra. Eu alerto. Aviso sobre os caminhos perigosos. Preferem dar ouvidos aos falsos profetas, em vez de dar ouvidos aos meus pequeninos. Vou começar a riscar muitos nomes do livro da vida dos críticos da verdade. Vou dar legalidade para o demônio da morte levar muitos que se dizem cristãos por se rebelar contra a sã doutrina. Satanás tem pedido as almas de muitos. Eu tenho dado chance para se humilharem. Mas eles são soberbos. Nada sabem e pensam que sabem tudo. Eles dizem que Satanás está debaixo de seus pés. Mas eles que estão debaixo dos demônios por não quererem largar seus pecados, eles dizem que Satanás já foi derrotado, mas dão lugar para ele trabalhar. Eles não sabem que Satanás é muito mais inteligente do que toda a raça humana. E sua experiência de enganar as pessoas é desde os Jardim do Éden até hoje. Eles não levam essa guerra espiritual a sério, assim como os anjos levam. Eles dizem que já são salvos e nunca perderão suas salvações. Uma vez salvo, será salvo para sempre, mesmo que venha a pecar. Isso traz tranquilidade e falta de vigilância em suas vidas espirituais. E Satanás se aproveita de pequenas aberturas e entra em suas vidas. Vou te levar ao inferno e mostrarei somente os lugares de cristãos que foram vencidos por se acomodar em seus pecados. Jesus e eu fomos ao inferno. Quando chegamos lá, eu vi um lugar sombrio, repleto de fogo vermelho. E o sangue das almas dava uma coloração a essas chamas. Vi dois grupos de desviados, aqueles que saíram da igreja e os que ainda estavam dentro, mas não viviam a palavra de Deus. Em um desses lugares vi pessoas que haviam blasfemado contra o Espírito Santo. Perguntei a Jesus o motivo de tantas pessoas estarem ali, e ele me respondeu: quando o Espírito Santo usa alguém que vive em santidade e alguém diz que aquela pessoa está sendo guiada por demônios, está chamando o Espírito Santo de monstro. Isso é uma ofensa grave, e essas pessoas, quando morrem, serão chamadas de monstros no inferno, vivendo em grande sofrimento. Não há perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Vi pessoas católicas e até pastores que haviam blasfemado contra o Espírito Santo. Em um determinado momento, Jesus passou perto de um bispo que pedia perdão por ter blasfemado contra o Espírito Santo. Jesus disse: qualquer um que blasfemar contra o meu Espírito terá sua condenação certa. Vi um irmão que blasfemou do meu ministério, dizendo que os demônios me usavam nas visões e revelações. Ele blasfemou do Espírito de Jesus. Fui em um lugar onde vi vários irmãos que andavam de short pela rua, andavam de camisa regata. Outros andavam sem camisa, causando escândalo à palavra. Vi pastores, bispos, apóstolos que pintavam os cabelos, faziam tatuagens, tratavam o templo do Espírito Santo como se fosse o templo do mundo. Vi pastores que usavam correntes no pescoço, pareciam rappers, usavam roupas largas. Todos esses estavam no inferno. Também vi uma irmã de salto alto que pedia perdão e chorava. Essa irmã tinha o espírito de sedução. Andava rebolando de salto alto. Outros pastores e bispos estavam se casando pela terceira vez, mesmo depois de já terem passado por 2 divórcios. Eles estavam banalizando o matrimônio, uma instituição sagrada que Deus deixou para nós. Esse comportamento estava gerando escândalos no meio evangélico. Esses crentes carnais se divorciavam e se casavam quantas vezes quisessem, sem pedir perdão pelos seus pecados, e morreram sem arrependimento, indo para o inferno. Marcos 10:9. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Fui em uma galeria no inferno. Vi revistas da Sentinela. Vi livros evangélicos com falsas doutrinas, livros espíritas e livros de magias, e livros de doutrinas de demônios, livro escolar de filosofia. Todos esses livros ensinam ao contrário da palavra de Deus, dizendo que o homem veio do macaco, que o universo se criou sozinho, negando a existência de Deus. Isso está nos livros de educação como os de ciências, história, entre outros. Tudo para controlar as mentes, igual a do pastor Charles, que tinha uma marca espiritual em sua testa. Eu leio só a Bíblia, e o Espírito Santo me ensina.
Livros de teologia cheios de ideologias humanas não acrescenta nada de santidade. Vi gibis de desenhos, gibis do Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e outros. Vi variedades de gibis consagrados para entrar nas mentes das crianças, mudarem suas atitudes, fazer elas não respeitarem os pais, virarem lésbicas, homossexuais, ficarem violentos, irem para o mundo do crime e dos vícios. Tinha conteúdo pornográfico infantil. Esses gibis de desenhos estavam cheios de dardos em cima dos gibis. Eram pequenos alfinetes negros que entram dentro da mente. Vi brinquedos consagrados a demônios, como bonecas femininas. Existia uma variedade de bonecas que confiam pequenos demônios dentro delas. Essas bonecas trazem tribulação para os lares, deixando as crianças perturbadas. Vi também bonecos masculinos que traziam demônios mirins. Fui em um lugar onde tinha vários adolescentes rebeldes que brigavam com os pais. E eles estavam ali por serem viciados em games. Os demônios possuíam essas crianças, deixando eles rebeldes. Esses demônios saíam dentro de jogos de videogames. Muitos jovens estavam ali, tinham sonhos, planejavam futuros, mas morreram com tudo isso. Todos os seus projetos morreram ali. Que tristeza ver a nossa juventude se perdendo. O futuro da igreja está sendo destruído. Satanás armou um plano para destruir as crianças e jovens, para não ter mais igrejas. Ele está formando uma geração incrédula através de desenhos e filmes. Essa geração adorará o anticristo. Eu vi todo o seu plano no inferno. O Senhor Jesus disse: Conte tudo o que viu, mas aqueles que não acreditar no seu testemunho serão os joios. Eu cobrarei desses e lançarei os joios que lhe perseguirem no fogo. Eu arrebato os meus servos por amor. Eu não quero ver ninguém no inferno. Eu choro por cada alma que desce a esse lugar. Mas eles não querem ouvir. Eles esquecem que sou amor. Mas sou justiça e puno os rebeldes. O Senhor e eu subimos para a terra. O Senhor disse para mim: Quem profetizará sobre os ossos secos dessas igrejas, se os falsos profetas impedem os meus servos de anunciarem a verdade? Eles afirmam que não abandonam o pecado porque o Espírito Santo não confirmou isso em seus espíritos. Porém, o Espírito Santo não pode testificar em espíritos mortos. Eles estão afastados de mim, distantes dos meus caminhos, não escutam a minha voz e não percebem o meu espírito, que está tão próximo deles. Perderam a sensibilidade espiritual. 90% dessas igrejas não subirão. Somente 10% subirão. Essas foram as suas últimas palavras. Em seguida, o Senhor me deixou novamente em meu quarto, onde o meu corpo estava. No dia seguinte, compartilhei tudo isso na igreja onde pastoreio. Depois dessas revelações, tornei-me muito mais rigoroso, porque Satanás não brinca. O Senhor Jesus não está satisfeito com a situação atual das igrejas. A maioria delas está espiritualmente morta. Depois disso, tive outra visão. Vi muitos altares quebrados. Eram poucos os que ainda permaneciam de pé. A grande maioria estava destruída, em ruínas. Então o Espírito Santo me falou: O noivo ainda não veio buscar a noiva, porque são poucas as que estão preparadas. Ele deseja uma colheita maior de almas. É necessário que os altares sejam restaurados, que essas ruínas sejam levantadas, para que o número de noivas aumente. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Creio que o Senhor derramou o seu sangue para me salvar, deixando o seu trono de glória para morrer uma morte terrível na cruz. Reconheço que não tenho andado pelas veredas do caminho que te agrada, nem resistido às tentações como o Senhor resistiu. O Senhor é o meu Salvador e o meu Libertador. Creio que ressuscitaste dentre os mortos e que subiste aos céus. Sei que um dia voltarás em toda a tua glória. Eu quero subir contigo. Creio que pertenço a ti. Sou teu filho e herdeiro das tuas promessas. Hoje faço uma aliança contigo, assim como aquela que fizeste na cruz. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário com uma palavra
1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, né? Glória a Deus. Primeiramente quero agradecer ao canal Revelando o Inferno, né, que editou esse vídeo, que fez esse vídeo e permitiu que a gente postasse aqui, né? Nós que temos também revelações, experiências de arrebatamento aqui no nosso canal, falando, né, a respeito do pastor Kenzo, o irmão Everton, entre outros, viram, né, inclusive ali no céu. E que testemunho forte, né, irmãos? Que testemunho tremendo, tem edificado muitas vidas no decorrer dos anos e inclusive a nossa também. Eu não podia deixar de postar, né? Achei muito legal esse vídeo, essa experiência, não podia deixar de postar aqui no canal. E, irmãos, são revelações poderosas, né, a qual o Senhor também nos revelou, né, no decorrer do tempo, né, em que o Senhor derramou o dom de arrebatamento aqui na Igreja Shalom. Fomos convidados, né, a estar ministrando em outras igrejas e aonde íamos, né, o Senhor também sempre arrebatava, ou sempre arrebata, né, até hoje o Senhor faz isso, né, pessoas têm dado experiência a pessoas, né, pessoas têm visto o sobrenatural e principalmente o mais importante, pessoas têm se convertido ao Senhor e vivendo o sobrenatural de Deus, não é isso, apóstola? É isso. Temos visto o sobrenatural do Senhor, né? Essa experiência é muito forte. Eu lembro que quando o Senhor revelou essa doutrina para a nossa igreja, foi um dos vídeos que eu assistia, testemunhos que eu assistia do Kenzo, e que a gente viu o próprio Senhor também, o mesmo trabalhar que nós ouvíamos no testemunho dele, foi exatamente o que Deus fez também aqui na Shalom, na nossa igreja, né? Então, assim, eu acho incrível como o Senhor ensina muito bem, né, sobre aquilo que é pecado, o que não é. É uma vida de transformação na presença do Senhor, realmente de renúncia, uma vida de escolhas, né? E que você escolhe o caminho da porta estreita, você escolhe o caminho aí apertado, estreito, né? Então você vê realmente o cuidado do Senhor em revelar essas experiências que tem edificado ao longo dos anos muitas vidas, né? E para mim é um privilégio muito grande poder estar compartilhando em nosso canal uma experiência tão forte, edificante e que eu acredito que foi verdadeira e real, porque o Senhor tem mostrado isso, sempre nos mostrou. Então é aquilo que nós vivemos também hoje, que nós tivemos muitas experiências aqui em Manaus parecidas com essas que o Kenzo deixa aí e que existem para edificação da nossa vida, amém, apóstolo? Então isso é bênção demais. E assim, o caminho é esse, irmão, a santidade, uma vida de dependência, uma vida de integridade, a santificação do corpo, alma e espírito é uma exigência do nosso Criador. E quem é do céu, ele vai cumprir os princípios do Senhor aqui na terra, né? Então, é se viver com excelência os caminhos de Deus. Amém, apóstolo? Amém. Então, espero que essa experiência tenha edificado a sua vida, né? Com certeza você talvez já tenha ouvido, mas ouviu novamente. E obrigado. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos orar, né, apóstolo, como sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa experiência. Obrigado a Deus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor continue edificando as nossas vidas, assim como o Senhor tem edificado tantas vidas através desse testemunho do pastor Kenzo. Pai querido, Pai amado, que possamos, Senhor, seguir avançando, tendo experiências com o Senhor, ouvindo a Tua voz e principalmente, Pai, ganhando almas para o Senhor e se preparando para a volta do Senhor, Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e shalom. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.